One Piece se diferencia de outros animes por diversas questões. Porém, se tem uma coisa que o Oda sabe criar, são poderes únicos. Enquanto nós vemos em outros manga shounens protagonistas usando suas determinações e ódio para evoluírem ou despertarem nossas habilidades, aqui o Luffy se diverte com sua evolução suprema. O significado por trás desses upgrades também são completamente diferentes. Por exemplo, em Jujutsu Kaisen nós vemos o Gojo libertando seus poderes para lutar contra o Toji e isso o deixa parecendo um lunático. Em Black Clover, quando Asta usa sua forma demoníaca pela primeira vez, parece que se tornou outra pessoa. Em contrapartida, o Chapéu de Palha ativa seu Gear 5 e começa a zoar todos à sua volta, pois seu objetivo é trazer o sorriso das pessoas. Contudo, eu tenho certeza que muitos de vocês se perguntam como teria sido se o escritor tivesse seguido pelo caminho tradicional e feito o Luffy um ser supremo cheio de ódio e poderes comuns. Pensando nisso, eu tenho uma proposta pra vocês e tenho que lançar uma pergunta, hein? Como seria se o Luffy tivesse os poderes de personagens de outros animes em One Piece? E pra gente não bagunçar os universos, eu vou ter que fazer uma regra. Todos os poderes que usaremos aqui serão provenientes de Akuma no Mi. Os adversários que o Luffy enfrentará também serão os mesmos de One Piece e claro que esses poderes terão como fraqueza o Haki. Estamos de acordo? Então bora lá que nesse vídeo nós vamos analisar 3 grandes poderes. O primeiro vai ser os 6 olhos e o ilimitado do Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen. O segundo será o Rinnegan, ou melhor, o Susanoo do Uchiha Madara de Naruto. E por último, vamos testar a Zanpakuto Ryujinjaka do Yamamoto Genryusai de Bleach. Então, se você realmente curte essa série e todas essas artes que meu artista produz, eu convido você a se tornar membro no meu Patreon. Lá, vocês vão receber em alta resolução algumas das artes que produzimos e usamos aqui nos vídeos, além de receberem atualização sobre onde ler os mangás e assistirem o anime quando lançados. Você pode escolher a categoria que preferir e a que melhor encaixa no seu bolso. Para virar membro, basta acessar o primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Muito obrigado a todos que apoiam os artistas do canal, porque sem eles, esses conteúdos não seriam possíveis. Sem enrolação, bora para nossa primeira história. Nesse universo, Luffy não foi deixado de lado pelo Dragon. O revolucionário decidiu criar o seu filho para ser livre e seguir o caminho que quisesse. Claro que se a criança optasse por seguir os passos do pai, isso deixaria o Dragon feliz. Porém, um certo dia, o Chapéu de Palha ouve falar sobre o rei dos piratas, o Goldie Roger, o homem que conquistou tudo nesse mundo. Logo à primeira vista, Luffy não queria saber de fama e dinheiro. A única coisa que importava para ele é o poder para conquistar a liberdade absoluta desse mundo. Conforme ele foi aprendendo sobre quem realmente foi o rei dos piratas, mas ele perguntava às pessoas como ele era e o que ele representava. A conclusão que ele tirou desses ensinamentos é que ele precisava se tornar a pessoa mais poderosa do mundo. Pensando nisso, um certo dia, quando tinha 12 anos, ele viu uma criança se afogando e sem pensar 2 vezes, ele se atirou no mar para ajudá-la. Ele conseguiu e quando voltou, os pais da criança ficaram muito gratos e como recompensa deram a ele uma fruta, dizendo que tinham achado naquela manhã e que aquilo era o mínimo que podiam fazer para agradecê-lo. Luffy é um comilão de primeira e sem nem pensar no que estava fazendo, ele mete a fruta para dentro. Infelizmente, a princípio, não mudou nada. Na sequência, então, ele decide voltar para sua vila quando, de repente, ele percebe que ela estava sendo invadida por diversos marinheiros. O governo mundial aproveitou que o Dragon estava fora com os oficiais para tentarem destruir uma das bases dos revolucionários. Ao ver essa cena, Luffy, que sempre foi burrinho, percebe que está compreendendo tudo muito melhor e até consegue calcular a distância e velocidade dos projéteis que estão sendo usados na invasão. Enquanto ele estava parado pensando em tudo isso, um tiro vem em sua direção. Só que, por um milagre do destino, a bala fica parada bem na sua frente, como se não tivesse mais espaço para passar. Isso aconteceu porque o Chapéu de Palha tinha comido a Mugen Mugen no Mi, a fruta do infinito. Essa é uma Akuma no Mi paramécia que permite ao usuário a capacidade de manipular o infinito e ainda por cima, a pessoa ganha o poder de calcular tudo isso com os seus olhos. Ao ser quase atingido pela bala, Luffy inconscientemente começou a dividir o espaço entre ele e o projétil infinitamente. Ou seja, matematicamente, é como se a distância entre os dois corpos nunca chegasse a zero. Essa fruta também tem o poder de atrair e repelir da mesma maneira que lá em Jujutsu Kaisen. Agora que ele começou a perceber que tem poderes, Luffy parte pra cima da marinha e desce o soco em todo mundo, afinal, ele não pode ser atingido. Porém, quando achava que iria conseguir salvar o lugar, um vice-almirante aparece e usando o Haki, acerta um baita soco na cara da criança, que é jogada voando. Infelizmente, ele desmaia e toda a base é destruída. Quando acorda, o Chapéu de Palha está em um navio e na sua frente tem um homem ruivo. Esse era Shanks, que acabou salvando o protagonista que estava na costa da ilha. Desconfiado, Luffy tenta atacar aquela pessoa que rapidamente o domina e explica o que tinha acontecido.
Desolado e triste, Luffy então decide que jamais deixaria isso acontecer novamente. As pessoas que eram importantes para ele foram mortas e tudo destruído. Então, para proteger a liberdade dos outros, ele precisava se tornar mais forte, e é isso que ele pede para o Shanks. Ele conta para o Ruivo que ficou encantado quando descobriu as histórias do Roger, e então decidiu que vai seguir o caminho do antigo Rei dos Piratas. Shanks apenas sorri ao lembrar do seu capitão e percebe que aquele jovem tem potencial. Graças a isso, ele deixa o seu chapéu de palha com ele e a promessa que se é para se tornar o mais forte, ele precisa treinar. Então, o leva para a Vila Fuchsia, onde ele ficaria por 5 anos. Depois que esse tempo acaba, Luffy segue em sua jornada para encontrar companheiros e provar a sua força. E é assim que ele passa pelos primeiros desafios sem nenhuma dificuldade. Até mesmo lá na base da marinha em Shellstown, quando ele decide recrutar o Zoro, ele pede para que o espadachim o enfrente, porém, o resultado é que as espadas do Solador não o alcançam. Sorrindo, Luffy diz que é o mais forte e não tem problema, porque Zoro agora teria o privilégio de fazer parte da sua tripulação. Independente por onde passasse, o Chapéu de Palha vencia tudo, e até mesmo no Baratie, quando o Zoro perde para o Mihawk e faz sua promessa, Luffy tenta desafiar o melhor espadachim do mundo, mas é recusado. Takaname apenas diz que não é o momento. Para enfrentar oponentes de Logia como Smoker, Crocodile e Enel, Luffy precisa se concentrar bastante. E logo em Logtown ele tem sua primeira vitória simplesmente distorcendo o espaço e impedindo que a fumaça chegue perto dele. Em Alabasta também nem é necessário muito esforço. Logo que ele vê um usuário de areia, ele tem a ideia de molhá-lo, fazendo assim com que toda a luta seja simples. Tô dizendo pra você que o Luffy com uma certa inteligência daria um certo trabalho? Na luta contra o Enel, os raios do deus não encostam no Chapéu de Palha. Por mais que seu mantra esteja sempre ativado, era impossível acertar alguém que está revestido por uma camada espacial. Dito isso, o Enel então resolve usar seu ataque mais forte, quando, de repente, Luffy usa o azul, que faz com que ele crie uma distância negativa. O resultado disso é que o espaço ao redor deles procura estabilidade e simplesmente antes que alguém se desse conta, ele aparece na frente do deus. Na sequência, mudando para a técnica vermelha, ele cria um efeito de repulsão, causando uma explosão grande o suficiente, fazendo assim com que a vitória seja garantida. Uma coisa que eu nunca costumo mencionar nas nossas histórias é Thriller Bark, mas aqui eu acho que vai ficar interessante. Vocês lembram em Marineford quando Kuma usa seu Urso Choque e derrota Wars Jr. com um único ataque? A mesma coisa aconteceria aqui na luta entre o Luffy e o Wars. Usando o vermelho mais uma vez, ele destrói o zumbi com um único ataque. Em Sabaody, por sua vez, ele consegue destruir o pacifista, mas quando se deu conta, Kuma já estava ao lado dele e usando o Haki com a fruta da pata, o separa dos seus companheiros. Em Marineford, mesmo tendo todo esse poder, o Haki dos almirantes dos Chichibukais se torna um problema. Da mesma maneira que fez com Enel, ele usa o azul para conseguir chegar no Ace. Só que, quando o Chapéu de Palha apareceu, ele iria ser acertado por um punho de magma envolvido em Haki, o que obrigou seu irmão a se jogar na frente dele. Resultado, a rosquinha foi feita do mesmo jeito. Depois do time skip, meus amigos, não tem mais o que fazer. É Haki treinado e o ilimitado em potência máxima. Eu não preciso nem mais continuar a história. Apenas vou dizer uma coisa, roxo em cima do Kaido e acabou. Diante dessa situação, em pouco tempo o Chapéu de Palha avança para o fim da Grand Line, derrota o Barba Negra, os Gorosei e Musamá e se torna o homem mais poderoso que já existiu, conseguindo assim proteger a liberdade das pessoas. Isso sem nem mesmo ele precisar se tornar o Guerreiro da Libertação. Deixando o Luffy Gojo de lado, vamos agora para uma história onde ele se tornará poderoso a um nível que ninguém aqui vai acreditar. Tudo começa na Vila Fuchsia, só que diferente da história original, Shanks foi minimamente inteligente e conseguiu esconder o baú com a fruta de Nika, impedindo assim que o Chapéu de Palha a comesse. Independente disso, lá naquele incidente com os bandidos da montanha, Luffy vai tentar defender a honra dos piratas do Ruivo, o que acaba fazendo com que ele ganhe o Chapéu de Palha. Algum tempo se passa e finalmente Garp chega com Ace. Nesse ponto, os dois são colocados sob um regime de treinamento pesado, até que um dia Ace volta com uma fruta na mão, dizendo que tinha achado uma coisa estranha. Conhecendo os irmãos, a primeira coisa que o pequeno Punho de Fogo fala é: Luffy, duvido você comer. Sem nem pensar 2 vezes, o Luffy bota tudo pra dentro. Nesse momento, o mundo meio que para. Os olhos do protagonista começam a assumir uma coloração roxa e uma armadura espectral fica em volta dele. Afinal, Luffy tinha acabado de comer a Susanoo no Mi. Só pra deixar claro e fazer com que as coisas não saiam muito de ordem, eu vou assumir que essa é uma paramécia mitológica de invocação de espírito e dá ao usuário a capacidade de invocar o Susanoo, um espírito gigante com poderes absurdos e tudo que sua espada toca é cortado, independente do que seja. Uou, eu tava realmente achando que a nossa primeira fruta, a do infinito, faria com que Luffy fosse exclusivamente poderoso e superasse tudo e todos, mas eu tô achando que essa daqui vai ser ainda mais forte. Em termos de fraqueza, da mesma maneira que anteriormente, ela é fraca contra Haki.
Haki. O real problema é que é necessário uma grande quantidade de energia para manter a fruta ativada. Então, no início, Luffy mal consegue usar seus poderes. Porém, tudo muda depois de se passar 10 anos treinando. Agora, ele pode até mesmo invocar partes do Susanoo e usá-las livremente. De cara, no seu embate contra o Lorde da Costa, ele parte a lagartixa no meio com sua espada gigantesca. E isso é apenas uma pequena demonstração do que ele consegue fazer. Aos poucos, o Chapéu de Palha vai reunindo sua tripulação e quando chegamos no Baratie, Don Krieg vai pagar ele fortão pra cima do Luffy e é aí que nós vemos uma briga de armaduras. Resultado, Don Krieg sai voando. Na sequência, vamos direto para Log Town, quando o Bug tenta capturar o Luffy. Antes que o palhaço fizesse alguma coisa, apenas o escudo do Susanoo faz com que ele desmaie. Mesma coisa contra o Smoker. Por mais que ele tenha uma Logia, a espada do Susanoo passa por qualquer Akuma no Mi e causa um dano devastador. O Capitão da Marinha fica à beira da morte. Coitado. Seguindo para Alabasta e Skypiea, nem Croco nem Enel causa dano nessa armadura espiritual. Nesse ponto, Luffy já sabe que tem um poder digno de um deus, mas então ele enfrenta sua primeira derrota em Long Ring, Long Land. Aokiji acerta um soco congelante envolvido em Haki no Susanoo, forçando a habilidade a ser desfeita, contudo ele para por ali e deixa que o bando saia vivo. Com esse gosto de derrota na boca, Luffy segue pensativo, até que lá em Marineford ele consegue salvar o seu irmão de maneira épica. Até onde os almirantes sabem, nenhum tipo de poder seria capaz de passar por suas frutas, e também eles não imaginavam que um novato como Luffy teria treinado Haki em tão pouco tempo. Porém, em um clash decisivo, o Chapéu de Palha usa sua espada do Susanoo, causando um grande ferimento no Akainu, que cai de joelho com muita raiva. Obviamente, o Chapéu de Palha não saiu impune. Seguindo os passos do seu mentor, ele acaba perdendo um braço no processo. Não que ele vá precisar de braços com esses poderes. Sakazuki até pensa em se levantar, mas quando se dá conta, Newgate está atrás dele e o finaliza. Sim, pessoal, Akainu acabou de morrer nesse universo. Isso resulta na fúria dos almirantes e do Sengoku, o que acabam destruindo Marineford completamente. Ao ver aqueles poderes, Luffy percebe que ainda não está no ponto de ser o mais forte do mundo. Então, mesmo saindo vivo e concluindo a missão de salvar o seu irmão, ele decide treinar por 2 anos para aprender o Haki. Bom, de resto eu não preciso dizer nada, não é mesmo? Ele sai passando a faca em todo mundo até chegar no topo de Onigashima. Naquela cena onde está Kaido e Big Mom, Luffy apenas dá um pequeno sorriso e diz: "E aí, vocês querem com ou sem Susanoo?" Resultado, vitória do Chapéu de Palha, que corta o dragão no meio com a sua espada gigante envolvida em Haoshoku. E com esse mesmo poder ele avança até se tornar o rei dos piratas. Isso aqui foi muito louco, eu duvido muito que o próximo poder chegue sequer aos pés desse daqui. Vamos dar seguimento então para o universo no qual muitos sonham. Dessa vez, após ter enchido o saco de todos, Shanks decide levar o pequeno Luffy para uma aventura, onde ele iria passar alguns anos sob sua tutela e treinaria para poder se tornar um grande pirata. Nesse ponto, o pequeno Chapéu de Palha não só irá passar por um intenso treinamento de Haki, como também ele irá aprender a lutar com a espada. Afinal, o próprio Ruivo é um exímio espadachim que batia de frente com Drogo e Mihawk. Então, o primeiro ano se passa enquanto eles viajam pelo East Blue e pela Grand Line. O bando faz várias paradas para conversar com pessoas importantes ou participar de batalhas decisivas. Obviamente, como recruta, o Luffy participava, apanhava e aprendia, até que ele se tornou um ótimo usuário de espada. Como presente de aniversário, ele recebeu uma belíssima lâmina do seu mentor e está super ansioso para usá-la. Um certo dia, eles estavam no Novo Mundo, perto do país Juano, quando de repente os piratas do Ruivo são interceptados por algum outro bando aleatório. Para surpresa de 0 pessoas, a tripulação do Shanks consegue varrer o chão com esses piratinhas aleatórios. Entretanto, quando eles estavam pilhando o navio, Luffy rapidamente volta com um monte de bifão nas mãos e uma fruta que é para sobremesa. Antes que alguém pudesse pará-lo, ele já estava se deliciando e lambendo os dedos. Na sequência, a espada que estava na sua mão começa a pegar fogo e tudo ao seu redor começa a derreter. Nesse ponto, Luffy consegue controlar bem pouco o Haki, então em questão de segundos ele desmaia por não controlar os seus poderes. Afinal, ele comeu a Serei no Mi, modelo Ryujin Jaka, uma zona espiritual que permite ao usuário controlar o espírito invocado e selá-lo em algum objeto ou arma. A partir disso, ele pode liberar todo o seu poder invocando o nome do espírito. Bom, como o Chapéu de Palha é basicamente treinado para seguir os passos do Ruivo, ele acaba não conhecendo seus companheiros e sempre está sozinho em sua jornada. Depois de anos, ele volta para o início da Grand Line e resolve começar suas aventuras para chegar a Laugh Tale. Ele tem um barco muito parecido com o do Mihawk e por conta dos seus poderes, ele tem propulsão rápida. Luffy só demora mesmo pra chegar nos cantos porque tem que ficar parando pra comer, afinal ele não tem um cozinheiro. De alguma maneira, o Chapéu de Palha consegue chegar a Alabasta e passa um tempo procurando por um restaurante. Infelizmente, o que ele encontra por lá é caos e destruição. Triste e irritado por não achar um canto para comer, ele chega na porta da Baraka Works e pede pro Crocodile ir embora. Isso só faz com que uma luta se inicie, e antes que o Chichibukai pudesse fazer algo, a lâmina flamejante do protagonista o derrota em um único corte. E isso o Chapéu de Palha fez sem
nem precisar invocar o nome do seu espírito. E ele continua assim até chegar em Sabaody. Lá, ele conhece a tal pior geração que não aparenta ser muito forte e fica sabendo que Ace seria executado. Por mais que o Luffy não tenha conhecido Punhos de Fogo pessoalmente, Shanks sempre mencionou que o filho do seu capitão teria um papel importante a desempenhar. Sabendo disso, o protagonista decide ver o que tá pegando por lá. Chegando de Marineford de barquinho, a cena que vê é um velho grandão causando um terremoto gigante e botando todo mundo pra correr. Luffy já fica ansioso pra participar daquilo, pois sabe que terá a chance de enfrentar pessoas poderosas. Então, por enquanto, ele prefere não se meter no que está acontecendo. Ele escolhe ficar em cima de um ponto bem alto, esperando o seu momento de agir. Quando ele se dá conta que o Ace está em cima da plataforma de execução, ele usa seu primeiro movimento, porém é parado pelo Kizaru. Luffy sorri e percebe que o almirante não é qualquer um, ou seja, só resta uma coisa que ele possa fazer. Se concentrando, ele entoa a frase: reduza toda a criação a cinzas. Ryujinjaka. Ao seu comando, a espada do Luffy envolvida em Busoshoku fica envolta em chamas cujo calor supere muito as frutas tradicionais. O poder pega o almirante da luz desprevenido e ele recebe um golpe direto que o faz sair voando. Passando então por todos, ele chega até onde o Ace está preso e corta as suas algemas. Agora que ele está livre, o Punho de Fogo usa seus poderes da Mera Mera no Mi para derrotar algumas pessoas em volta, o que faz o Luffy falar: "Uou, você é parecido comigo, mas suas chamas são muito fracas." Vendo as habilidades do seu neto, Garp fica apenas de boca aberta e Barba Branca fica impressionado, mas manda todo mundo recuar. Contudo, o Akainu não deixaria isso acontecer, obviamente, e tenta partir para cima do Ace, e é claro que o Luffy o para enquanto fala. Outra pessoa com um calor fraquinho. O almirante não dá ouvidos e começa a atacar o Chapéu de Palha com diversas técnicas e diz que ele é apenas um fracasso e pergunta onde está o Dragon. Dito isso, Luffy não faz ideia do que aquele homem estava falando, mas fica bem bolado por ter sido chamado de fracasso e pergunta então o porquê o Akainu não enfrenta com tudo. Em resposta ao desafio, o almirante tira a parte de cima da sua roupa e, usando todo o seu haki, ataca Luffy a uma velocidade surpreendente. Só que a lava evapora e tudo ao redor deles começa a aquecer uma temperatura que as pessoas não aguentam. Com uma expressão de raiva em seu rosto, Luffy diz que também vai ficar sério. E então nós ouvimos Bankai Zanka no Taichi. Sakazuki dá um passo para trás, mas é tarde demais. Luffy segue com a técnica Zanka no Tachi Higashi Kyokujitsujin. Ao passar a sua lâmina através do almirante, ele apenas evapora. Rapidamente, o Chapéu de Palha desfaz sua técnica para não afetar o meio e comenta: bem que disse, a única coisa de quente dele era sua personalidade. Isso faz com que Marineford parasse. O almirante tinha sido evaporado com um único ataque que ninguém ali sequer entendeu. Resultado, Ace e Barba Branca saem vivo desse arco. Temos só uma coisa, vocês devem estar pensando que com esse poder Luffy já se tornou o rei dos piratas, não é mesmo? Bem, não é assim. Até que é verdade, ele avança no Novo Mundo e derrota todos os seus adversários, inclusive o Kaido. Ace pede para que o Luffy se torne um subordinado do Barba Branca, mas obviamente é recusado. Só que quando chega o momento dele ir para Laugh Tale, ele não consegue. Afinal, ele não tem uma tripulação. Sem navegador e alguém para ler os Poneglyphs, ele chega ao fim da sua jornada, mas indiscutivelmente se torna a pessoa mais forte que já existiu. Pessoal, os poderes de outros versos acabaram deixando o Chapéu de Palha muito poderoso para o mundo de One Piece. Mas e aí, qual desses três vocês mais gostaram? E se vocês quiserem ver a parte 2 do Luffy com poderes de outros personagens, só comenta aí quem é que vocês querem ver. No mais, eu agradeço por todos que chegaram até aqui, não esquece de deixar o like se curtir o conteúdo e se inscrever no canal. E para aqueles que querem me apoiar ainda mais, só vira membro lá no Patreon, só acessa aqui o primeiro link da descrição ou o comentário fixado. Lembrando, vocês vão ter conteúdos exclusivos, prometo a vocês. Muito obrigado mais uma vez, Hashira falando vazando, eu fui.